Então, já que você perguntou, você já aprende. Fechemos os nossos olhinhos materiais. Vou fazer a prece, né? Claro. Vamos então fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, os nossos pensamentos, que possamos sentir essa luz, agradecer pela grande oportunidade de estarmos aqui reunidos, envolvidos por esta luz, por este sol, que possa aquecer os nossos corações, aquecer a nossa reunião, Mestre Jesus. Muito obrigada por tudo que teremos aqui hoje, pela nossa conversa, pelo nosso bate-papo, para que possamos sair daqui, Mestre Jesus, aprendendo, que possamos também colocar em prática tudo que aqui conversamos hoje, Mestre Jesus. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vou pegar uma cola, gente, pro meu cérebro. Sejam bem-vindos, quem está a primeira vez hoje, Adriano, né? Bom, ó, hoje nós estamos iniciando, né, dando segunda obra do livro da série André Luiz. 13, eu nunca tinha visto essa capa, assim. Eu também, pra mim, novidade. Então, acho que é pra chamar mais atenção, provavelmente. Eu comprei no meio, na biblioteca. Ah, sim. Ia dar fé. Então, nós começamos a série André Luiz, aí demos os 5 romances, agora iniciando a série André Luiz, estamos no segundo livro, são 13 livros, e o que às vezes poucos sabem é que nós temos uma sequência, porque a gente compra aleatório, né? Eu, por exemplo, antes eu achava que era aleatório, não imaginava que teria essa sequência, né? Aí nós iniciamos ela, e demos o livro Nosso Lar, agora chamado Nosso Lar 2, ou Os Mensageiros, é por causa do filme. E o livro, sensacional. E ainda eu falo assim, nossa, o livro dá vontade de ser grifa, é que eu leio virtualmente, assim, né? Mas, nossa, eu tô com vontade de comprar o físico. Gente, porque ser grifa, ainda mais eu faço palestra, quantas frases assim, que eu leio e fico assim, ó, sabe, paro, não é. Eu tenho muito costume de leitura, eu leio bastante. Só que é um livro bem diferente a leitura. A leitura é bem mais. Você também sente, Angélica? Você também é leitura assim? Eu acho a leitura bem truncada, assim, tipo, as palavras, os termos, você ficar distraindo. Várias vezes eu tinha que, nossa, vou voltar. Eu vou ler um pouco de antes de dormir, não dá, tem que ler de dia mesmo. Entendeu? O sono já a melanina já estava subindo, então, a melatonina já subindo, então vai dando aquele soninho. Então, assim, é um livro que a linguagem, né, espírita, eu falo, tem obras que são mais tranquilas, mas as do romance também, vocabulário bem denso. E aí você pensa, aqui também, então, nossa, várias trechos assim que eu falava, nossa, olha que interessante isso. Coisa que a gente sabe. Só que assim, o que eu ficava pensando é uma obra de 1944. Então, assim, tem muitas questões lá que não é novo para nós, né? Para quem já tem mais um tempo, enfim. Mas assim, a questão do desencarne, que tem ajuda, né? Aquele processo todo. Então, assim, eu ficava pensando, poxa, porque eu sempre digo, o Kardec nos trouxe a síntese, são as 5 obras básicas. Mas quem trouxe os detalhes, né? O que eles comem, o que eles fazem, como que é, onde trabalham, o que ganha, né? Tudo quem trouxe foram as obras, né, mediúnicas, todas, assim, Brasil, antes a gente exportava, eu sempre falo isso, hoje a gente é o maior importador, o maior número de espíritos está no Brasil. Nossa, estava vendo vou passar um dado, mas o que eu li ali, tem 12 mil centros espíritas no Brasil e 704 no mundo.
Nossa, chocante. Nossa, chocante. Eu estava vendo uma discussão sobre aquele censo que teve agora do IBGE, né, que deu uma diminuição do número de espíritos, enfim, falei, nossa, o Brasil realmente, tipo assim, é onde está mesmo, né? Coração do mundo é a pátria do Evangelho. Então, quantas lições traz o livro? Porque assim, tem coisa que a gente fala, poxa, isso aqui a gente. Mas imagina para a época aquilo, né? Como era o processo de desencarne, o processo obsessivo. E aí eu confesso que eu não tinha visto o filme. Até postei no grupo lá, não sei se vocês viram. Fui ver a diferença e tal. Porque eu falei, quando eu li o livro, e aí vi o filme em seguida, eu falei, nossa, tá faltando um monte de coisa. Eles ficaram em uma história, ali, 2 histórias, o livro que é 51 capítulos. É muito detalhe, dá pra fazer tipo uma série, dá pra fazer um filme. Cada capítulo, entendeu? De uma série ali, no Netflix, no stream da vida, dá pra fazer uma série. É muita. Gente, é igual o nosso lar. É muito detalhe, é muita coisa. Então, assim, eu entendi que eles queriam ver as críticas, foi bem mais que a aceitação do nosso lar foi muito melhor que a do 2, enfim, mas não quero entrar em questão. Daí eu até coloquei, falei, nossa, tinha um personagem ali que estava perdido, aí até coloquei no chat GPT, obrigada. Coloquei quais são as pontes que divergem, assim, que eu queria, então, se alguém quiser assistir, é até interessante. Algumas aí o que eu achei, o que me pegou assim, vou falar agora para finalizar minha fala, que eu achei muito lindo foi e no filme é linda essa parte, acho legal a correspondência do mundo material com o espiritual, né? A casa do Isidoro e da Isabel, né? Que se transforma ali num portal do nosso lar com a terra, né? Eles aí no filme ali que abre o teto, assim, bem interessante de ver, bem emocionante essa parte. Então, assim, e o que pega bastante, assim, que é o primeiro prefácio ali, o primeiro capítulo, que traz isso, é os mensageiros, né, por conta de fazer há um preparo espiritual de muitos e muitos anos para, esse é o ponto central da verdade do livro, né, preparo de médiums e doutrinadores, anos para poder vir e fazer esse papel. E aí, ele não passa pano, não. Ele fala, a grande maioria, a maior parte, ou volta parcialmente, ou volta totalmente falho na missão. Ainda ele coloca desse termo, fracasso ruidosamente. Nossa, essa parte pega demais. Eu falo, gente, será que a gente fica, né? Será que o planejamento reencarnatório é diferente do processo reencarnatório? Uma coisa é você fazer um checklist. Não, pode vir, não. Você já vai vir com esse daqui que você já tem provas, expiações. Expiações são questões que você precisa resolver. Não, quero umas coisas novas, provas. Calma, Camila, não se empolga, não. Pode mandar ver. Aí você não faz nenhum, nem outro, aí volta em débito, ainda com a conta negativa. Carrega mais. Aí eu falo assim, então assim, nossa, fica muito assim, sabe? E aí você percebe o que chama atenção, que tem uns 3 capítulos escorrendo, eles pegam 3 capítulos escorrendo essa parte, né, do trabalho ali, do desencarne do Isidoro, da Isabel, os filhos, um filhinho ali que é meio à parte, mas não tá à toa ali naquela família. Então, assim, a importância, aí traz o Otávio, né, que tinha uma mediunidade mais pungente, mais ostensiva ainda, mas ele era mais exibido, né? As questões materiais sugaram ele mais e ele acabou falhando bem. Então, assim, me pegou muito isso, esses capítulos e a parte das múmias. Assim, nossa, aquela parte. Porque assim, a gente tem sempre aquele padrão, né? Ah, desencarnou, vem um resgate familiar, e daí vai ou tá no umbral e vai ser resgatado, vai para um posto de assistência. Então, assim, é muito diverso o processo, né, do reencarne. Gente, e assim, eu não sei se ele traz realmente essa fala de uma semana de serviço. Você acaba assim, cansado. Eu tô uma semana, mas eu sei que tá semana no espiritual, né? Tá diferente cronologicamente da gente, mas eu falei, meu Deus, nossa, irmã, era um curso intensivo, né? Intensivão, né? Mas assim, ele diz, no final até reforça isso, que é uma semana, enfim, que eles vão pro. Como é que é? O da paz lá, o que eles. Eles saem do nosso lar. É lar da paz? Não. Vai ser alguma coisa da paz. É alguma coisa da paz, eu me lembro.
E aí eles vão lá, né, que aí tem esse processo todo aí, esse aí, nossa, fiquei bem chocada, assim, com esse, né, porque existem dois fatos também ali, pessoas que não acreditam que há a vida após a morte, então já desencarnam com essa crença absoluta de que não, morreu. Então, assim, são materialistas, ateus, talvez agnósticos, enfim. E também há religiões, porque o cristianismo, ele se abre em muitas vertentes. Então, assim, não adianta falar, sou católico, sou espírita, sabe? Então, assim, dá muitas distinções. Porque, por exemplo, muitos acreditam que Jesus, Deus e Espírito Santo é uma pessoa só. Muitos acreditam. Campo da Paz. Campo da Paz. Então, assim, muitos acreditam que é uma pessoa só e que Jesus é Deus encarnado. Muda muita coisa. Entendeu? Um acredita em encarnação ou não, já muda muita coisa. Então, assim, quando eu lembro que eu me tornei espírita, minha família é muito católica, aí minha mãe falou assim, o fulano vai no centro espírita e vai à missa. Eu falei, mãe, ou vou numa canoa ou vou em outra. Você tá com o pé em duas, não dá. Entendeu? Porque as coisas começam a mudar. E hoje, depois de me tornar espírita, eu entendo muito mais os ritos, a água benta. Hoje a oração do Santo Ângelos, lá que eles fazem 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, que é uma atividade de Maria espiritual. Hoje eu entendo muito mais as questões católicas do que eu, quando eu era católica. Só que assim, uma coisa não dá. Então, em muitas religiões, muitos cristãos, porque o cristão ele tomou vários caminhos, porque não dá pra gente colocar no mesmo cristão evangélico, espírita, católico, congregação, assembleia. Então, assim, muda alguns critérios. E um dos critérios é vamos desencarnar, vamos dormir até o juízo final. Então, essas mães também estão nesse processo, entendeu? De aguardo desse juízo. Só que eles estão num processo de dormência física, porque mentalmente, você viu, eles estão totalmente perturbados ali. E o que é interessante é que cada um tem o seu momento. Né? Eles fazem ali uma prece final maravilhosa, que você percebe ali, e aí acho que pouquíssimos levantam ali daquele transe ali, né? Mas quantos estão ali? Né? Então, assim, não é simplesmente eles fizeram uma parte, mas também tem a parte da pessoa, é uma via de mão dupla total, né, que a gente percebe, assim. O que eu acho maravilhoso no espiritismo é essa autorresponsabilidade. Você não joga pro outro, uns ficam ainda pregados nessa questão do obsessor, tô com tontura, obsessor, tô irritado, obsessor. Tem gente que gosta, ainda tem essa característica de transferir responsabilidade, que tudo é obsessor, tudo é espiritual, enfim, não que não deixe ser, mas parece que o obsessor que grudou em você, não você que chamou, né? Porque é uma relação de sociedade. Com certeza, entendeu? Ele tá ali e tá gostando. É que a pessoa não se dá conta que às vezes o obsessor é quem tá encarnado mesmo, é o obsessor da obsessão. Já sei se é verdade, eles estão encarnados obsediados. Às vezes é uma auto-obsessão também, né? Ele fica obsedado por ele mesmo, com as ideias dele mesmo. Sim, monoideia. E outra questão também, às vezes ele gosta. Por exemplo, se é um obsessor que pode ser. E às vezes, por exemplo, quando o obsessor atinge uma parte da vida dele, assim, a vaidade, a parte sexual, aí o obsessor vai embora. Ele fala, tô muito fraco, não quero mais não, quero de volta. Entendeu? Assim, causa uma relação de dependência, entendeu? Porque nem sempre, vamos combinar, a porta estreita, a porta larga é bem mais gostosa, né? Se a gente for pelo caminho da porta larga. Uma delícia, se a gente for por um caminho é bem mais fácil, né? Porque a gente se mantém em outro. Então, assim, às vezes existe. Então, assim, o que eu acho interessante do espiritismo é que não há mais essa terceirização, sabe? Deus vai me salvar. Se no final da vida posso fazer todas em água possível aqui, mas daí no final, não que isso não tenha valor, mas você também vai ter que vir aqui, meu filho. É o tal do Deus que quis, né? O Deus que quis, ou assim, tô salvo, ou... Foi Deus que quis. Tudo que acontece na tua vida foi Deus que quis. Eu brinquei, eu falei, nossa, mas você até entrou na menopausa tão cedo, foi Deus que quis. Deus quis. Mas dessa obra, o que me chama muito a atenção e que eu acho muito importante, assim, sem falar do contexto espiritual, é a disciplina. Você imagina a gente aqui, como a gente é todo indisciplinado, e depois você chega no plano lá para você se ajustar. Então, acho importante a gente começar a pensar em começar a ter um pouquinho mais de disciplina aqui, porque a hora que você chegar do lado de lá para você se inserir
Isso. Porque lá é tudo muito bem determinado, é uma linha muito tênue. Aqui você pode, aqui você não pode, aqui você tem que agir assim, aqui você tem que não sei o quê. Então, se você já for uma pessoa que aceita bem a disciplina, você não vai ter problema nenhum. Mas se você for uma pessoa que não quer regras, não quer disciplina, não quer nada, vai sofrer. Então, trazendo essa parte da disciplina, quando o Chico encontra com o Emmanuel a primeira vez, né, se perguntando se, vamos trabalhar juntos, aí ele falou, tudo bem, mas eu tenho três pedidos, disciplina. Ele, né, Chico, né, mano? E é a mesma coisa quando o Chico encontra com aquela senhora que foi lá se queixar que ela estava muito triste, e ele trabalha. Então, tudo envolve esse lado, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa já tentar ir corrigindo na gente mesmo. Tem gente que fala, eu não gosto de regras, não gosto de cumprir nada, porque eu gosto de ter liberdade. A liberdade está exatamente em você ter disciplina, porque quando você tem disciplina... Tem a música, disciplina é liberdade? Quando você tem disciplina, você tem tempo para tudo. Quando você não é disciplinado, a tua liberdade fica completamente bloqueada, porque você não consegue cumprir, você quer um monte de coisa e não consegue cumprir nada. Tem gente que reclama, porque fala, é muito metódico, é muito rígido, né? Eu falo, mas você precisa ter um norte para você seguir, porque se você começar a fazer, faça um pouquinho aqui, faça um pouquinho, você acaba não fazendo nada no final. Mas uma coisa bem feita também. É óbvio, né? Você se dedica àquilo que você está fazendo, com disciplina, com regra, né? Eu acho que é necessário. Passa-se por chato, mas eu acho que para você... Eu acho que é uma cobrança que depois que a gente aprendeu bastante, já leu bastante sobre o espiritismo e tal, você começa a entender que essa disciplina é importante, mas quem convive com você começa a achar você muito cheio de regra, muito... Só que esse cheio de regra que representa para os outros, para mim, por exemplo, é muito confortável, porque eu consigo começar, meio e fim. E quem está em volta, eu tinha que fazer isso no meu tempo, eu fiz aqui por causa do meu horário, porque não sei o quê. Então, o que parece desconfortável é muito mais confortável do que você não ter regras. Eu no primeiro livro, assim, ele foi uma introdução, né? Uma adaptação ali dele, mas a segunda já vem... Pode falar. Quando falou aí do que vocês falaram de disciplina, eu lembrei do livro A Viagem de Kardec. Vocês já leram aquele livro? Não. Ele é curtíssimo, vale muito a pena. Foi quando ele escreveu o Evangelho? Conta sobre isso? Foi depois de escrever A Viagem de 64. É um livro curtíssimo. Vou ver se eu acho minha fã. E é muito interessante, porque ele vem mostrar a disciplina de Kardec. O Kardec, ele tinha trazido a doutrina e ele começou a fazer viagens nas cidades para ver como que estava sendo a divulgação. E é interessante que no meio disso, o pessoal cutuca ele. E ele, você vê que ele já entendeu a moral do Cristo. Gente, com 50 anos ele conheceu a doutrina, tipo assim, iniciou, né? Sim, e daí os procedimentos, o jeito que ele trata as pessoas, e o que é interessante de Kardec que eu amo é sempre chamando a reflexão, né? Então, vale muito a pena, nesse ponto de disciplina, esse livro, super recomendo. Mas o que a Camila ali, quando contou do filme, uma amiga disse que estava assistindo a TV e apareceu em um programa de televisão que O Nosso Lar foi o pior filme que teve. Eu achei tão interessante. Então, ela só falou essa fala. Eu achei interessante porque, assim, nesses bate-papos que eu tive, muitas pessoas falaram que realmente não gostou do filme 2, que eles achavam que era a continuação do filme 1. Só que é tão interessante que a gente esquece que o 2 é para nós espíritas. É para nós. Eu pensei isso também. O contexto, quem não é espírita, fica muito sem sentido. Eles não entendem. Talvez, porque quando saiu o Nosso Lar, saiu 2 da Zíbia. O da Zíbia é mais o passado e o presente misturando, e daí traz aquela coisa, né? Eu acho que o pessoal esperou isso. E esse O Nosso Lar, não, ele é um puxão de orelha para nós espíritas. E uma coisa que me chamou a atenção nesse livro
É porque realmente ele fala que é uma semana de trabalho. E eu não sei se vocês chegaram a fazer a conta. Eu juro que eu odeio matemática, mas eu fiz a conta. Vocês lembram no nosso lar? A que vai lá pedir que ela queria ver a família. Eles falam que ela não tem bônus horas. E se você pegar a quantidade de tempo que ela ficou, eu não me recordo, mas eu tinha anotado no nosso lar, tá? Ela trabalhou em quantidades de horas. Se fosse transformar em hora de trabalho, pra assim, dias. 8 horas. Para dias, 7 horas. 7 dias. Ela trabalhou 7 dias. Ela ficou lá, eu não me recordo se foi 5, 10 anos, que ela já estava no mundo espiritual. Já fazia tempo. E em todos esses, convertendo em horas, não dava uma semana de trabalho. E ela estava pedindo para vir para cá, para a Terra. E você olha o André Luiz em uma semana de trabalho, quantidade de coisa que faz. E o que eu acho interessante nesses livros, e eu gosto de ler, porque são os capítulos curtos, você vai ali, cada história é resolvida ali. E eu brinco, como ali no dos 2 filhos, a parábola dos 2 filhos, porque tem dia que eu sou a filha perfeitinha, tem dia que eu sou a tortinha e fico nesse, né? E nesse, eu ficava, meu Deus, aonde é que eu tô? E aí eu começava a ler, eu falava, nossa, eu tô igual esse. Não, eu tô igual esse. Não. A gente fica se comparando com as situações. E é interessante que a gente vai naquele sobe e desce, e o momento que um falha, a hora que o outro tá se achando, eu tô lá, nossa, eu tô com o Caio tapa, né? E o que recente, nós fomos, agora é um comentário por fora, recente nós fomos para Uberaba, chegando lá, buscando toda aquela energia e coisa e tal. Talvez era até uma coisa que não era para compartilhar aqui, mas... Começou agora. Nós compramos um livro que dizia ser a continuação do nosso lar. Eu falei, nossa, que interessante, né? Vamos, estou curiosa, coisa e tal. Gente, eu fiquei assustada mesmo. Daí eu fiquei no primeiro momento, será que eu estou nos primeiros espíritas que leram? Chico Xavier falou, Chico Xavier tá louco! Será que eu tô nesse naipe? A gente fala uma coisa, foi aprovado pela febre, é um livro aleatório, você não se recorda. Eu... É assim, a gente tem que tomar a febre, coisa. É um médium conhecido. É um médium antigo, é um médium conhecido. Nós compramos o livro, nós não. Quem comprou foi a Alice. Eu li e critiquei o livro de cabo a rabo. E ainda depois fiquei com dó. Falei, eu deixa eu ver. Mas é um livro, tipo assim, não é segredo. Mas eu fiquei decepcionada que o dinheiro gasto não foi meu, né? E eu cheguei ali desdenhando, né? Mas eu desdenhei, eu não aguentei. Ela falou, ela que tem que escolher os amigos dela, né? Se ela escolheu a Ana, tá aguentando. Eu fiquei decepcionada, porque assim, o livro traz tanta coisa assim, nada a ver. Em um momento eles estão no plano espiritual, vou colocar um dos mais leves, tá? Eles estão no plano espiritual, eles estão indo visitar o nosso lar e ele vai pegar a mala dele. E para ele pegar a mala, ele está procurando a meia, mas tá bagunçado o guarda-roupa dele, ele não acha a meia. Gente, a hora que eu li aquilo, eu falava, deixa, vai naquele que ela falou, né? Disciplina, tá lá no nosso lar. Tá preocupado com a meia. Preocupado com a meia. Mas por que eu tô citando isso? Porque quando a gente pega só as obras do Chico, que tem muitas obras, gente, se a gente ficar relendo esses livros aí, todos esses, semanalmente, esse mês faz um ano que começou? Foi em setembro, não foi? Não lembro. Foi em setembro. Ai, vai ter um bolo, eu com a data, eu sou péssima. Eu acho que faz um ano que começou em setembro. Se não me engano, foi em setembro. O primeiro foi Paulo Estevam. Se a gente pegar só essas obras básicas do Chico, os 5 romances, esses de André Luiz, gente, a gente não precisa mais nada. Claro que não esquecendo ali as obras básicas de Kardec, né? Mas a gente não precisa mais nada. Nina, eu falo assim que esse livro é que assim, a gente está numa outra pegada, mas eu falei isso no primeiro, e falo no segundo. É livro para estudar. Era pra gente vir aqui ler o primeiro capítulo, falar do primeiro. E a gente fica 51 dias nele, gente. É que assim, tem bastante estudo. A Conceição Freitas, que ela veio fazer umas palestras aqui, foi lá também
Ela tem bastante estudo lá no canal dela, até tem o do Nosso Lar, não sei se não perguntei, mas ela tem também? Então, assim, eu achei legal, ela é bem descolada, assim, tal, eu gostei, mas o Haroldo também tem, só que o dela tem 70, por exemplo, 70 vídeos do Nosso Lar um Palacinho, e os Mensageiros tem, o do Haroldo tem 170 e pouco. O Haroldo ele lê frase a frase. Então assim, ele é mais lento, mas assim, é um tipo de obra que é uma judiação de passagem. O da Conceição, ela está fazendo um grupos, então é uma panelinha, que eu gosto dela, que ela faz a leitura do livro, então, você vai fazer a voz do Isidoro, você vai fazer que massa! e daí lê a rádio novela. Daí lê aquele trechinho e discute sobre aquele trechinho. Então, não, é muito. Gente, é um livro para digerir. Sim. Eu vou indicar um livro também, se vocês permitem, que chama Testemunhos de Chico Xavier. Sueli Carlos. É maravilhoso aquele livro, porque são cartas que Chico Xavier enviava para se comunicar com o Antônio de Freitas, que era então presidente da FEB. E ele estava justamente na época que ele estava escrevendo os livros. Então ele cita muitas coisas do André Luiz. O André Luiz está escrevendo tal livro nesse momento. É maravilhoso, Camila. Vou anotar aqui, estou anotando no grupo, tá, gente? Não, anota, porque é assim. A viagem de Testemunho é um livro muito edificante, assim, porque são palavras do Chico, não são testemunhos do Chico. São cartas que ele escreveu. Não é pessoas que... Não que estão falando, dando testemunho, né? São palavras dele. Então, assim, a gente lê as cartas que ele escreveu para o Vantuil, eles tinham uma amizade muito forte. Né? Ele tinha uma comunicação muito forte com o Vantuil de Freitas. Até teve um caso num livro, que eu não sei se foi Os Missionários, eu não sei qual foi, que ele conta sobre o Marcelo, e ele vai contando, e daí o Vantuil se identifica com a história. Só que o Chico não fala nada pro Vantuil. E era o filho do Vantuil a história. Que o filho do Vantuil é o Zeu de Freitas, que era também muito ali dentro da doutrina, tradutor de livros e tudo mais. O Zeu de Freitas ele foi muito ativo na fé. E daí ele conta a história do Zeu. E daí ele fala assim, ô Chico, mas eu me identifiquei muito com essa história. Ela falou que bom que você se identificou, porque justamente é realmente o seu filho, né? Eu não quis falar para não, você não para não ter essa, para ninguém ficar sabendo, assim, não ter essa exploração diante da história particular sua, né, e tal. E nossa, mas é maravilhoso, viu, gente? Eu falo assim que é emocionante, porque você vê o Chico ali expondo toda, né, o que ele está vivendo, o que ele está passando, as ameaças, o povo falando dele, e ele suportando tudo aquilo. É o lance da disciplina, né? Que ele veio com essa missão, né? Então ele tem total. Você vê assim o Chico Xavier, você fala, meu Deus do céu, como que ele é, né? A recusa de doações, né? Do Frederico Filho. Meu Deus do céu. O irmão Jacó. Frederico Filho doou uma grande... livro Voltei, não sei se vocês leram também, porque é um... Então, eu queria colocar esse livro depois, é legal? Nossa, é lindo, né? Depois que a gente finalizar. É muito, eu acho que encaixa bem esses... O que é interessante, só sobre esse comentário do livro que comentei, como eu disse, que é de um médium bem conhecido, o que acaba sendo triste é que cai aí nos Mensageiros. Ao meu ponto de vista, está desviando, perdendo o foco, ao ponto de escrever talvez seja o dinheiro, caiu aí em erro, porque o que faz a espiritualidade fazer escrever um livro que vai falar, por exemplo, das meias? Mas então, talvez seja uma fascinação, né? Uma obsessão. Também. Só que daí, eu repito, quando eu falo esse tipo de coisa, é porque a gente sabe, ali no canal, eu acredito que a Adriana também, na nossa casa, a gente recebe direto editoras. Olha, livros novos. Eu tenho já 3, 4 conhecidos que chegaram, Ana, eu quero escrever um livro, como que eu procuro? Me passa o telefone da... Eu não sei se vocês sabem, na nossa casa tem a doutora Jane.
A doutora Jane Martins Vilela, ela fez o livro do Gigante Deitado. Ah, que legal. É excelente. Ah, a história dele é... Ela é palestrante também, não é? Ela ficou de viver demais, essa senhora. É, a doutora Jane e as palestras dela. As palestras dela, ela fala de um livro atrás do outro. E assim, às vezes eu falo, nossa, ela se perdeu no assunto, daqui a pouco ela volta fechando. Não anota nada. Ai, que beijo. Nada. Deus é. E não usa nada também. Ideia de É só aqui. Nossa, Só. isso aí eu acredito. E ela conviveu com o Jerônimo Mendonça. Então, assim, e às vezes a pessoa chega em mim que querem um contato dela. E o que é interessante é que muitos, Ana, eu recebi psicografias da mediúnica, então eu queria fazer um livro. Aí eu fico naquela, falo, não falo. Porque, repito, só o Chico tem mensagem suficiente. Se a gente, eu penso, nós, como espíritas, se pegasse qualquer livro do Chico, eu quero falar uma mensagem de boa, dá um ânimo para ela. Só postar aquela frase ali do Chico. Aí eu só falando, só um adendo nessa questão das frases do Chico. Gente, o que tem de frase na internet, Chico Xavier, que não é dele. Então, assim, o que eu falo a importância da gente estudar as obras e saber realmente. Porque, assim, para você ter um olhar mais crítico, entendeu? De analisar o negócio e falar isso não é espírita. Por quê? Porque quando você tem base. Por isso que eu falo que é importante ler. Gente, Chico, porque assim, após o desencarne dele, ainda houveram mais publicações de livros que estavam ali na gaveta e aí foram publicando. Então, são mais de 500. Entendeu? Então, assim, se a gente ficar só nele, lógico que nós vamos para outros também, mas se a gente ficar só nele, a gente já tem encarnação, não vai ter nada. Entendeu? A gente tem que manter um critério. Porque quando você mantém esse critério, essa profundidade, você olha uma mensagem, por exemplo, Kardec já trouxe isso. Mensagens que tem data, mensagens que tem hora. Aí, igual na pandemia, tinha muito disso que eu recebi no WhatsApp, aquelas mensagens que mandavam no WhatsApp, tal hora para rezar, porque Bezerra de Menezes mandou uma... Então, assim, quem é espírito, fala, gente, isso aqui é a maior bobagem do mundo. Não tem esse negócio de data, a hora que o mundo vai se transformar em geração, a meio ano, não existe. Entendeu? Depende de nós, não é o mundo que regenera, quem regenera as pessoas. Então, assim, quando você lê obras, realmente, as que vêm dessa análise das outras, você fica muito mais criteriosa. Então, assim, vamos manter, né? Por exemplo, a Zita, no caso, é uma linha mais espiritualista, que não é tão espírita, enfim, mais. Quando você tem esse critério, sabe? Você não fica engambelando com qualquer situação. E isso tem muito, né? A questão de cartas psicografadas é um perigo. Tipo assim, lógico, tem médiums do Brasil, os que ainda estão, assim, atuando, são muito médios renomados, mas que tem gente infiltrada, sabe? Uma excursão para descobrir. Então, assim, quando a gente lê as obras, a gente tem muito mais critério, né? E o livro, assim, para vocês, tem alguma coisa que chamou mais atenção? Que alguém quer falar mais uma coisa? Bom, até distanciou daquele comentário que ia fazer, mas ainda dentro do livro. Não, ele voltando. Quando você falou, né, da questão lá das pessoas dormindo, né, e tudo mais, das múmias, né? Então, quando comecei a estudar a doutrina, então eu vejo assim, hoje muitos de nós estamos como múmias acordados. Assim, a maior parte das pessoas ignoram totalmente o fato de sermos espíritos e estarmos aqui. Então, é como se fosse o contrário de lá, mas assim, na matéria. Deixa eu pensar por essa Então, assim, antigamente, aí quando comecei a estudar doutrina, essas obras foram fundamentais, porque assim, eu acreditava, já estava espírita, mas quando começou a estudar como que funciona lá, eu falei, gente, eu nunca parei para pensar como é que ia ser. Mas ninguém assim, para. Meu Deus, aí despertou. E depois dessas obras eu nunca mais esqueci. Não tem um dia que eu esqueço que eu sou espírita. E antigamente, às vezes, eu lembrava que eu isso, né? Calma, né? E agora não. Agora, todo o tempo, eu vivo consciente de tudo que acontece. Falar, para despertar isso, não estou falando que é certo. Não. Pelo amor de Deus. Você traz como lição. Só que é como se essa leitura tivesse, de alguma forma, jogado luzes na consciência e um daqueles 3, 4 que estão despertando aqui na matéria, porque é praticamente
Paralelo. E a falta de autoconhecimento, né? Que todo mundo dorme à noite. Será que não para pensar para onde que eu vou? Você tá entendendo? Né? O funcionamento de um celular não é material. Sim, a energia. É, tipo assim, É difícil acreditar, mas, por exemplo, a energia, como que... é física quântica. A física quântica não está no material. Quanto mais você que, na estuda, verdade, mais você vê que a matéria o ser é uma humano, ilusão. o que ele não consegue tornar palpável ou explicável, às vezes, e daí o que não é, daí ele... Então, assim, muita gente não enfrenta essa questão, né, de como que é. A morte tem para todos, a morte do corpo físico. Quer dizer, com tudo isso é difícil despertar, como é difícil lá onde as múmias dormem. Aqui também as múmias dormem. Só que zumbis, né? Eu queria comentar também uma parte. Sim, quando eu leio as obras do Chico, eu estou no Evolução em Dois Mundos. Para mim é o livro mais confuso, né? Difícil de entender, né? Comecei, quando a Camila me falou, não, tem uma ordem, eu já tinha lido uma vez. E eu não tinha entendido, e aquilo tinha me desanimado um pouco. Porque eu falei, gente, é muito difícil esse livro. E eu estava com o dicionário ali e tal, falei, meu Deus do céu, como é difícil. Aí a Camila, não, mas tem uma ordem. Aí eu deixei de lado, na Evolução em Dois Mundos, aí comecei a seguir toda a ordem. E agora eu estou novamente em Evolução em Dois Mundos. Eu iniciei tudo. Deu uma evoluída ou não? Deu uma melhorada. Aí você vai lendo, você vai entender. Conceitos talvez tenha visto nos livros anteriores, com certeza. Você vai aprendendo junto com a Bia Luiz. E eu começo a ler as obras, eu sou daquele meio espírito emocionado, eu começo a chorar. Porque eu me envolvo muito com a obra. Eu falo, Jesus, olha isso. E eu falo sozinho. E na minha casa tem um vizinho que mora no fundo, assim, e o terreno dele é um pouco mais alto. E o muro, meu pai construiu aquela casa e deixou um pouco baixo o muro. Então, quando ele vai do outro lado, ele vê praticamente o quintal de casa. Tem vários anos de privacidade. E um dia eu estava lá na área, lá, na parte de fora de casa, sentado lá e lendo. Aquilo que eu tava chorando lá, por Jesus, como que pode? Eu olhei assim, não consigo lá Aí eu falei assim, eu sou muito chorão. Eu começo a ler, parece que eu estou vivendo aquela história ali. Eu fico muito emocionado. Mas porque, sim, é porque eu acho que aquilo está realmente... daí eu leio, às vezes eu leio um capítulo, falo, que capítulo foi esse? Deixa eu ler de novo. Porque é muito impressionante. Ele é muito... E parece que a espiritualidade, quando você se sente muito envolvido com aquilo, parece que ainda mais eles ficam te fazendo perceber muitas coisas que antes você não via, né? Que você não percebia. Desculpa te interromper. O que é interessante a gente não esquecer que todos esses livros de André Luiz, eles têm no meio uma prece. Você, querendo ou não, você se conecta. É maravilhoso. Automaticamente, repara que quando vocês estão lendo o André Luiz e estão lendo qualquer outro livro, gente, a nossa vibração vira outra coisa. Porque você não consegue ler a prece. Outro dia eu estava lendo meio assim, eu falei, não. Eu viro muito no livro. Daí você volta na prece. Maravilhosa. Gente, cada prece. Não, várias, maravilhosas, gente. As preces Assim, vieram de lá, são do plano celestial, né? São coisas que os espíritos superiores... Isso aí é interessante também, que aqui ele comenta no livro uma parte, só para falar, que ele fala assim, na hora que ela está lendo, fazendo o evangelho, a Isabel, daí o Aniceto fala assim, olha, tem pessoas aqui que absorvem completamente, tanto encarnado quanto desencarnado, tipo assim, e a gente vê, às vezes, na palestra, você acha que todo mundo vai entendendo, ainda mais eu sou palestrante, eu falei, nossa, olha, tem gente que não está entendendo por ou pouquíssimos. Por causa que está nessa abertura de consciência diferente. Se a gente ler isso agora e for ler daqui um tempo, esse mês, eu vou lá e falar, nossa, é outro livro. Porque você vai revisitando. Até palestra, eu vi esses dias uma palestra, assisti uma palestra do Sr. Júpiter. Nossa, chorando sem parar. Eu falei, Jesus amado. E eu estava com a amiga do lado, né, que ainda a gente foi em Cornélio assistir lá, estava tendo um encontro anual, né, dos espíritas lá. E ela, você tá bem? Eu falei, não, você nem assistiu a palestra. Ouve o que ele tá falando, pelo amor de Deus. Mas olha que interessante, a emoção ela serve para fixar.
Também. Então, a nossa memória, pode reparar, o que aconteceu quando era criança? É alguma coisa que a emoção é uma espécie É verdade. fixador. Então, vejo com muito bons olhos essa emoção, porque está absorvendo na alma, né? Na Sabe, eu sinto a memória. espiritualidade mesmo. Quando eles estão assim próximos, eu sinto que eles estão auxiliando ali, né? Que tem um entendimento. Daí eu me emociono, porque eu falo, nossa, olha isso, Você né? sente E a gente vibração. não, e eu não tinha ouvidos para ouvir isso Isso é antigamente, né? interessante também, é porque faz recente que você teve quem conheceu. Ah, foi em 2020, né, que eu É. comecei mais Aí, ou mas menos. meu, foi o Cacife, ele tá há anos luz de muito de ler, ele é Imagina, eu 70. gosto muito Não, de não, ler. de 70 de Ah, leitura, eu assim, gosto. sabe? Ele Uhum. foi bem. Mas qual o trecho do livro, assim, que você ia comentar, que você ia falar? Então, não, assim, todo o livro eu acho que ele abrange muita coisa, muita informação, e que a gente, às vezes, você lê, que nem eu tinha visto, já li esse livro já tem um tempo. Aí ontem eu falei, deixa eu ler novamente alguns capítulos que realmente me chamaram muita atenção. Esse da parte das múmias, a parte da viagem que eles fazem ao campo, né? Da harmonia que tem no campo, para a vivência do ser humano no campo é o melhor ambiente, né? E a gente às vezes acha que dentro da mata, não, na mata não circula aquelas vibrações, você não respira, né? Então, Posso fazer um gancho que é bem interessante? No livro Voltei, quando o irmão Jacó desencarna, e ele está na casa dele, naquele processo de vai, não vai, vai, não vai, não vai, até por causa do apego da casa. Aí a espiritualidade tira ele dali e leva para a praia. Foi levar uma floresta, não, porque tem que ser um lugar aberto. Né? Traga os fluidos, tem um né? curso que a gente está fazendo de sábado, e daí eles falam sobre isso, porque era uma curiosidade que eu tinha. Por que as pessoas gostam tanto de estar na praia ou estar no mato? Daí ele explica cientificamente a energia que tanto as árvores como as águas, a vida que tem, e a gente capta muita energia. Não, mas sempre que você quer restabelecer teu emocional, você procura põe o pé no chão, verde, campo e horizonte, porque é ali que você capta toda a energia. Então é por isso. É uma curiosidade que eu tinha pra gente, por que todo mundo gosta de ir pra praia? mas vou puxar outro gancho. No livro Nosso Lar, você lembra quando o esposo da primeira esposa da mulher do André está doente? Aí a Anastácia, ele faz uma ela faz uma prece total. Como que ele faz o remédio? Ele pega ele até chama um termo lá que chama. Ele pega a energia. Mas ele tinha uns gnomos ali, ele fala. Achei tão legal, aquele ficou tão no ar que ele não aprofundou naquela parte. Aí a gente começa a ele criou pegou no lar, tem os refúgios, né? E aí alguma coisa. Era uma coisa assim, eles usam um termo, seres da natureza. Elementares. Elementares. E aí ele falou, é isso aí. Aí eu falei, nossa, olha que massa. Mas os mensageiros, eles citam alguma coisa assim. Sobre da parte do campo, né? Os trabalhadores mais... eu não lembro o termo agora, porque minha memória também mas eles adore do trabalhadores da natureza, alguma coisa assim. Que estão ali. E todos eles têm um ponto na natureza, né? A gente acha que não. Mas todos os espíritos superiores e os que estão trabalhando estão ali também. Né? A gente acha que tá sozinho, né? Também na natureza, né? De repente em algum lugar. A gente nunca está sozinho. Em qualquer situação, tem um setor que eles estão trabalhando ou em prol de alguém. Teve um senhor que estava judiando do cavalo, não sei se vocês lembram, e daí teve um incidente lá, né? E o superior queria saber por que ele sofreu, o que aconteceu. Ele falou, não, porque ele estava judiando, eu tentei de todas as formas, mas ele não teve como ele evitar e o cavalo acabou dando um coice e ele ficou se sentindo mal. Qual é o próximo livro que eu não vou participar, mas eu quero ler? Eu coloco lá depois, eu acho que Missionários da Luz. 20 de novembro, beleza. Imagina, fica com gente. Mas a Mariana lá que ela que vem aqui, ela não pôde vir, ela ficou doente. Ela é médico veterinário. Ela, que lindo esse capítulo, ela comentou lá no grupo. Eu falei, tá vendo, veterinário já ela achou. A Thaís, acho que pegou da música, não sei qual que ela falou. Esse capítulo. Do quadro. E fala de música também nesse livro, uma parte, né? Acho que não. Não é no outro, é verdade. No Nosso Lar, é verdade. É do quadro. Ela até postou. Que ele vai na espiritualidade. Sim, São Denise. Ela até postou aí. São Denise. Mas tem a música também, a hora
hora que eles vão lá nesse campo, perto desse campo Sim. da paz, que a moça toca piano. Sim. A menina, filha A gente eu até tenho baixei a ela música que aqui. a Cléia de casal e Achou a música? Eu Ah, eu tenho uma lembro. música. Vai ter uma música de bar, não é? Bah. É. Eu mostrei pro Rogério. Então posta lá no grupo. Meu sogro faleceu há pouco tempo, mostrei pro meu marido, porque eu mostrei esse capítulo pra ele. É linda, e ela tá triste porque o marido tá encarnado, Ela toca. Ela se emociona, né? Por causa que o marido estava lá. Mas eu não lembro essa. O pai, diz que o pai gostava dessa, era a música predileta do pai dela. Entendi. Acho que eu vou salvar. Vou mandar. Manda lá. E você terminou de alguma coisa? Só concluindo, e outra parte também que eu acho que acrescenta muito pra gente é porque o André Luiz, ele sempre, principalmente nas obras iniciais, ele se vitimiza muito, porque ele passou por situações, ele fala, nossa, eu passei por isso, e ele vai contando aquilo, né? Tipo, dando a impressão para os outros ficarem com dó do que ele passou. Aí usa a história dos outros, você tá com tempo. Tipo assim, alguém senta pra contar uma tragédia pra pessoa, a pessoa que você tá com tempo, agora você tá com tempo. E daí teve o caso do Vicente, que foi o outro médico que também estava parceiro dele, né? Ele conta a história da esposa que se envolveu com o irmão dele. E daí fica assim, né? Nossa, eu achei que a minha era trágica. A minha arrumou outro. E até fala, nossa, achei as nossas histórias parecidas, né? Ele falou, só que não é bem isso aqui, não. O que eu ia falar? Sabe o que eu achei interessante? Só voltando um pouquinho, se eu quiser. No primeiro, o que eu achei muito legal, assim, você percebe a evolução do André Luiz na obra, na nossa, nova. Daí, porque ele já viu a família de uma outra forma, né? O desapego que ele já começou a fazer, né? Tipo assim, das filhas, vendo o esposo como irmão, a esposa como irmão, o marido dela como irmão, as filhas, um outro, assim, e o deixar seguir, sabe? Então, assim, no seminário de luto que eu fiz recentemente, o quanto às vezes a gente fica preso, né? Eu quero receber uma mensagem do ente querido, eu quero isso, como é que ele tá, e fica aquele desespero, não sei o que. Né? Gente, é maravilhosa aquela frase, é tenso, mas é tipo, deixar que os mortos cuidem dos mortos, sabe? É muito difícil isso, mas, gente, é perturbador, não é? Eu não estou falando assim, calma, a gente fala, não pode chorar, não pode... Não é isso. No livro dos Espíritos a gente tem isso, é o choro desesperador, sabe? É o choro de revolta, é aquele choro de inconformismo, chorar de saudade, chorar de tristeza, as fases que a gente tem do luto, normal, entendeu? Mas nessas obras se percebe que a vida vai seguindo, entendeu? E até atrapalha, né, o espírito. Também atrapalha, né? Entendeu? Assim, mas existe. Só que quando fala esse negócio de atrapalhar, é perigoso. Porque tem gente que é cruel. Poxa, você é espírita, você tá chorando desse jeito? Você não sabe que. Ué, se você é católico, você também não pode chorar, porque o único que teria direito. Porque a crença é a imortalidade da alma, correto? Então a gente não pode sentir tristeza, porque a nossa alma é imortal. Mas quem que não crê que a alma é imortal? Todos? Que tem uma religião. Então, assim, o único que tem direito de esgoelar, de chorar, ou é ateu ou é agnóstico. O resto tem que ficar quietinho. Não é assim. É uma tristeza, é a pior dor. Entendeu? Mas essas obras trazem. Então, eu acho que o legal, assim, no início, assim, esse desapego que o André já. Tipo assim, vida que segue, preciso cuidar das minhas coisas aqui. Eu já não vejo como a palavra desapego, Camila. É. Eu já vejo como a compreensão da família. Compreensão, isso. Que ele já vê assim, que agora é todo mundo a minha família. O amor já tem uma família. É verdade, mas eu tenho errado. É que a gente até fez a hora de conversa falando sobre desapego. O desapego ele tem um limiar muito forte entre indiferença com desamor, né? Assim, né? Mas eu falo assim. Eu falo desapego no sentido bom do deixar ir, de você entender, não tem aquela posse. A minha mulher, minha filha, a outra, entendeu? No desapego nesse sentido de trazer para o meu. Como se for, como diz... da possessividade. Né? Isso, nesse sentido, não é diferente. Igual Jesus, no final derradeiro dele lá na cruz, ele tá lá puxando força e ele já traz a maldição, que ele fala, eis aí tua mãe e eis aí teu filho, trazendo que nós somos uma família universal, né? Ele traz isso no final, então assim, é justamente o que você falou, ele viu ali como irmãos mesmo. No meio também, né, que ele diz, né,
quem é meu pai, quem é minha mãe. Ah, não, isso aí é né? bem antes. Não, mas digo assim, Também, em trazendo. alguns momentos, Ele né? estava em Cafarnaum, discursando ali, e o pessoal meio amedrontado, porque ele já estava começando a causar. A família dele vai atrás dele e fala, Jesus. Aí Sua fala, mãe ó, tá te chamando. então vai, né? tua família tá lá meio esquisita, tá lá fazendo uma caravana aqui. Aí Mas eles já falam, fazendo quem é esse meu pai, quem é conceito, minha né? mãe? Tipo, todo mundo, ué, você tá enlouqueceu. Doidão, entendeu? Se trazendo Esse antes, conceito. previamente, justamente. O desapego ele envolve confiança, eu acho também, né? Também, é verdade. E aí você deixa. Quem ama, deixa ir. Deixa aí. É. Eu queria só fazer um momento de divulgação. Não, que eu lembrei a hora que ele estava falando muito sobre sentimentos e você falou do Dr. Júpiter, né? Ele tá fazendo Maravilhoso, amanhã. sábado, todo sábado, 8h30 da manhã. Ah, não, desculpa, cheguei outra coisa. Escutando os sentimentos. Ah. O livro da Dufour. Irmãs do Fô, né? Irmãs Dufour. De Ah, repente, nossa, eu acho que eu falei esse livro. É a segunda pessoa que fala essa semana sobre esse livro. Meu, é assim, é fenomenal. E aí ele Na hora de faz- conversa, ele eu tá- ia- Qual o livro que é? Escutando sentimentos, que é maravilhoso. Se se interessar, depois também pode. Vou colocar aqui de panfletinho lá. Sim. Eu mandei colocar. Ah, é que eu gosto do livro, que é desse mesmo. Vou colocar o panfletinho ali no. É, por isso que eu tô falando, gente. Eu não tô aqui de conversa. Eu vou pôr. Vou procurar o. Tem alguém Muito, tá sabor. Alguém Quem se tem, interessar. tem mais Hoje alguma é sobre o livro. Ele tá Ele vai todo sábado no capítulo. Legal. Tem mais alguém falar alguma coisa? Gente, vai dar uns 16, 15 pessoas. Né? Preciso assistir de novo agora o filme. Ah, é? Eu lembro que você. É porque eu Eu nem sei tentei. ela criticar. Mas é que eu acho tudo muito artificial. Ah, é, mas é. Aí me deu uma agonia, Rodrigo, já não consigo assistir esse filme, não. Pelo amor de Deus, vocês não vão. É, mas querendo ou não, É, pra trazer agora- filme, eu achei. Agora eu vou começar a tentar assistir de novo. Porque você fica prestando atenção no visual, né? Nas coisas artificiais. ficou meio. A qualidade Posso é muito te- ruim. Isso, a qualidade. Posso tirar uma dúvida em relação aos filmes? Pode. Eles são feitos com a anuência da fé. Sim, total. Então, é, Precisa ter um acompanhamento. é uma Vai sair forma três de agora, divulgar a né? doutrina. Mas a mulher tem até uma live lá com a Cris Brooks, com o Wagner, que dirigiu os dois, e a da Por Febe. que no terceiro você não gravou? Então, Tá, alguém tá, falou tá, assim. tá gravando. E qual livro? Obreiros. Missionário. Não, Missionário. Que vai ser é um Não, doido. não, Acelera aí. Mas é que eu faço Não, acabaram de gravar, que eu já Eu achei que tem tivesse no uma Instagram lá. licença, que tivesse por conta própria, né? então vai ser é um numérico, não é? Sim. Mas não é do livro Obreiros? É do Eu Missionários tô esse? achando que eles estão dando uma misturada nas Eu acho coisas. que não, Nossa, essa história é tão. talvez é pela tão qualidade. incrível, né? A história É que é difícil você Não, mas Não, sabe o pôr que eu uma tava vendo? obra. Eles pegam eu tava vendo a parte técnica, eles pegam um cara de Hollywood, a parte, eles só gastaram 20 milhões. Um outro filme brasileiro gastaram 15. Então, assim, E nesse sentido, mesmo sendo ruim, vocês que são lideranças, né? Que é um questionamento que eu tive uma vez no EG, né? Essa coisa da disciplina, o espiritismo é realmente um exercício de disciplina, mas não é melhor acolher nesse momento ou não? É melhor só vir. Porque me deu a impressão, nesse lugar nessa conversa que eu tive, que para mim qualquer um é melhor não. Então, não. qualquer um na casa espírita, É, assim, e tal. Não, eu acho que o acolhimento é essencial. Só que eu falo assim, o acolhimento é essencial, enfim, só que assim, eu acho que a casa espírita tem que ter muito critério, porque algumas pessoas, igual no ED, muitos falam assim, tem a questão da mediunidade, às vezes a pessoa vem com uma mediunidade punjante, ostensiva, aí tem que fazer o ED, tem que fazer o curso, lá. Gente, dependendo, tem que haver, mas daí a pessoa resgatada ali pela Ubanda rapidinho, o candomblé e tal, enfim. E tudo bem, ela vai desenvolver a mediunidade lá, não é uma crítica. Às vezes ela faz uma graduação lá, e se ela tivesse, às vezes, na casa espírita, ela deveria fazer uma pós-graduação na mediunidade, uma coisa mais diferente. Não eu tô falando isso. Mas assim, é complicado, porque eu já fui numa casa espírita, que não é de Londrina, tentar resgatar o grupo mediúnico, porque duas pessoas de outras religiões entraram, o grupo se deixou levar ali até por rituais, que eles começaram a inserir, entendeu? E aí dissolveu o grupo. Entendeu? Um grupo que era coeso, de muitos anos e tal, assim, então é muito perigoso. Aí você fala, então assim, você tem que aceitar, só que a pessoa tem que falar, as regras aqui são essas.
que, na diz para verdade- entrar numa mesa mediúnica. é Não, isso? não, qualquer não, coisa. não, é acolhimento mesmo. Tem que assim. acolher, eu acho que Enquanto religião, vou ter religião, mas assim, enquanto comunidade, entendeu? com certeza. Porque Sabe o que eu muitas, falo? eu acho assim, as realmente mesas mediúnicas. Não, Elas vai ter. elas são assim, tanto é que eu estou fazendo o ED, mas nem tenho essa intenção de, nem preciso disso. Eu já falei isso né, uma vez. Eu não tenho, eu sei aquela coisa, eu não preciso ver para acreditar. Eu acredito Ó, eu sem tô há ver. 30 anos na doutrina espírita. Um pouco mais. Nunca participei da mediúnica, não sei como é que é. É Eu que não a tenho tempo nenhum. mediúnica, o pessoal confunde, porque assim, a mediúnica em si tem muitos curiosos. Sim. A pessoa quer entrar quer só para ver ver isso. como que é, quer ficar 1, 2 meses e depois sai. A mediunidade, por muito isso a sério, gente, né? a É gente muito sério. exige o estudo, porque a mediunidade é você socorrer espíritos. Então, quem Ele vai está com receber curiosidade, mensagem. exatamente, quem está com curiosidade acha que é para receber uma Mensagem. mensagem, é para ter um conforto para ele. Vai lá para servir. Filha, sai torto da reunião. Mas aí, Imagina, o espírito chega lá e fala, aí eu Leva um tapa na eu cara. sei, pelos meus relatos, assim, você pode reclamar, os testemunhos, mas, tipo assim, é muito pior. É mais fácil você estar de cara a cara com o espírito, de detonar ali, você sair torto, do que ser uma Não, mensaginha. e detalhe, né? Que numa mesa mediúnica séria, muitas vezes o espírito está ali detona a gente. Detona a gente, é isso que eu tô Porque falando. você não tá. Porque ele sabe o que você Claro! Se você não está centrado, Tá, não está ali sim. para servir, se entrar ali para ser servido, vai se ferrar. Gente, Não, Mas, e é aí, isso que eu falei, às vezes você Ô, pode... Camila, e aí sua moral esse em casa, livro, ele sabe que Sabe, você esse vai fazer. livro trata disso, né? Ele Dava fala, das ele velhas traz, que fracassaram. não, ele fala, porque assim, é como você da falou, Isabela, né? a gente acha que a gente vai morrer e que a gente vai ser retirado, vai ser levado, e aí esse livro fala, meu querido, às vezes você vai ficar preso no seu corpo, Preso na porque crosta tem o que terrestre. ficou, né? Você vai ficar preso na Na crosta crosta terrestre. Aí você tem todas essas casas. Eu fui numa casa de oração essa semana, né? Eu achei até engraçado que na casa de oração a pessoa era Pode falar que eu lembrei de uma e aí a palestra que eu pessoa fui. falava, não, leva para a escola do Santo Inácio de Loyola. Eu falei, nossa, então não tem escola lá no outro mundo. Mas, enfim, eu achei divertido, não estou tirando sarro, não, mas eu fiquei pensando, fiquei imaginando. E esse livro fala disso, né? Então, o meu marido, quando ele leu primeiro do que eu, ele ouviu, na verdade. Eu não quero morrer tão cedo, porque eu tô de férias. Eu não quero voltar para o mundo do trabalho, não. Porque a gente tem essa menina, ilusão. você fala, vou deitar no breio, te exclama, vou ficar sentado direito. Não, porque ele falou, nossa, como que esse povo trabalha? Esse amor, como que eles trabalham? Então, assim... E a gente fica todo cheio de dedos. Não. Temos saúde, temos carro, temos conforto, e fica, ai, não vou, ai, não sei o que. E aí você começa a entender mais. E eu concordo com o que vocês todos falaram, concordo com o que você pontua. Não deveria ser um livro de leitura rápida, mas eu acho que para o propósito que você tem. Não, é outro. De divulgar, de pegar a gente que é leigo, né? E de, olha, vou ajudar vocês a lerem, né? Talvez eu tivesse comprado que nem você. Qualquer um Eu acho que aleatório. o prazo aí, que Isso é maravilhoso do faz. clube, que eu tenho uma experiência do clube, tem o prazo que te fala, eu preciso terminar, tem encontro. E voltando aqui rapidinho. Não, mas pera lá, você tinha ela falou terminado? Sobre acolhimento, eu acho isso que Ah, é então eu vou estar nisso. fundamental, Eu acho. né? Infelizmente, às vezes eu acho que as casas espíritas, elas são um pouco mais frias, né? Nesse sentido. Algumas sim. Mas eu acho que isso faz toda a diferença, acho que cabe a nós ali, né? A gente está ali no centro e é uma luta para que todos possam estar envolvidos para realmente ter isso, né? Como você ser bem recebido, né? Porque eu acho que ainda o que falta, né? Que a gente ainda tenta lá colocar é a música. Né? Quando você chega num culto, quando você chega numa igreja evangélica, você é recebido com a música. E isso já muda toda a energia, né? O centro, às vezes, é uma casa muito silenciosa. Então, às vezes, você entra aquela pessoa, já tá assim, já entra, né? Se não você não for ali acolher aquele espírito, né? As pessoas entram no centro, pela primeira vez, com muito medo do Com que medo, eles não fazem a exatamente. menor ideia do que é aquele esforço ali, né? Eles acham que eles vão ver espírito, que as pessoas vão achar que estão vendo um espírito nele. Então a pessoa entra com muito medo. E aí vem uma Corporações, alguma né? coisa. É diferente de algumas outras Acho que é mais fácil você ver isso numa É o igreja evangélica.
Então, mas sobre esse acolhimento é a parte principal que, mais uma vez, remete aí ao livro. Se nós somos os mensageiros, hoje a gente já conhece a doutrina, qual que é o nosso papel? Aquele documentário, tem um trechinho do Jorge Larrat, direto, em vários grupos. Eu já adoro. E ele fala justamente isso, ele fala, olha, nós somos os únicos que temos condições de falar sobre a morte. Trazer consolo para o luto é do melhor. Nós podemos, nós devemos acolher quem chega. O único problema é que, como aí no livro, nós somos falhos. Aonde é que todo mundo falha? Lá no livro dos Espíritos, no orgulho e no egoísmo. Então, às vezes a gente chega na casa espírita, eu estou confortável que eu já atingi o que eu queria e não olha para o outro que está chegando. E esquecendo aí, novamente, do André, quando ele já entende que todo mundo é a família dele, se eu, quando eu estou chegando em qualquer lugar que eu nunca cheguei, como eu gostaria de ser tratado? Às vezes a gente está tão confortável que a gente não tem esse olhar. E eu vejo muito, não sei se vocês têm reparado, eu acredito que sim. Primeiro, o número de suicídio. É um número absurdo. Acredito que o mesmo que acontece na nossa casa está acontecendo na que vocês frequentam. Todo dia tem pessoas novas. Todos os dias que nunca pisaram no centro espírita. E se a gente não tem esse contato de tentar chamar, conectar, criar essa conexão. Nossa, a Luzita é mestre. Ela, tá vendo? Isso que eu falo. Gente, a Luzita a Thaís, ela tem fora ela não tá aqui, da mas ela é muito... Ela faz esse papel muito... assim, de acolher. É que é um centro pequeno também, trabalha com isso, um centro muito grande. Inclusive, eu não sei exatamente onde que está escrito isso, mas é uma sugestão de Kardec que os centros sejam pequenos. No sentido para justamente dar condições de acolhimento. Esse tete a tete. Eu acho que tem o envolvimento também das pessoas, aquelas pessoas que estão chegando no centro, de repente tem alguma leitura, coloca ela para fazer a leitura, porque ela vai se sentir integrante daquela mesa. Né? E eu acho que tem gente que fala, não, mas ela precisa de tempo. Eu acho que, não, primeiro, você tem que dar ouvidos, porque ela precisa de ser escutada, ela precisa que alguém ouça e fale algumas coisas para ela, que ela possa se sentir melhor, porque ela está precisando de um auxílio quanto a isso. E depois colocar ela na mesa, na leitura, mesmo que ela não esteja entendendo ali o que a gente está conversando, né, a princípio, mas ela vai se sentir muito inferior. Ela fala, nossa, já colocaram. Então, a roda de conversa eu instituí por causa desse vídeo dela Larrat. É bem interessante, eu posto no grupo depois. Mas, o que você estava falando? Não, eu estava falando da leitura, da participação da pessoa para envolver a pessoa dentro do centro. Eu lembrei. A Thaís me reporta várias vezes, ela contando essa história. A Luzita Pedroso, que era de Rolândia, já faleceu, enfim, fundou várias casas espíritas de Rolândia e tal. E aí ela falou que, a Luzita catava o povo pra trabalhar. Chegava lá, não tô preparada. Você ama? Você ama? Eu amo, então vem. Tipo assim, ela não tava muito, lógico, não todo critério, mas ela... É que é o que eu falo, tanto a Luzita quanto o paizinho, eles já tinham uma percepção. Exatamente. Eles já tinham uma percepção. E sabe que algumas pessoas a gente já tem que cativar ali, porque assim, indiferente quem é quem, mas assim, aquilo, o nosso papel realmente é tentar cativar se a pessoa vai ficar, se ela isso vai vai entrar nessa questão. Também tem a via de mão dupla. Existe um momento da pessoa, às vezes ela vai, de repente planta uma sementinha, ela vai voltando. Na nossa casa, a gente começou a imprimir todo o cronograma da casa pequenininho. Isso é legal. No bolso, porque assim, nós temos, hoje, por exemplo, a gente tem o trabalho da sacola, que começou às 6 horas da manhã. Um grupo vai ao SEASA, busca verduras, o grupo vai lá, seleciona e no final da tarde eles distribuem. Existe isso ainda ou não? Dá pra fazer no SEASA? No nosso tempo. Mas é no SEASA lá no Liporã? Eu achei que tinha parado Eles vêm buscar. E daí esse trabalho já tem mais de 30 anos na nossa casa e à tarde vai pessoas que querem buscar. Daí assim, já aconteceu de chegar, você tá vendo que ela tem condições e ela tá aqui para pegar? Não, a pessoa tá ali, o problema é dela. O critério é que são obrigados a assistir a palestra. Desde sábado à tarde tem uma palestra só para eles. E outro dia eu vi até um falando que não pode obrigar, coisa e tal. Eu falei, é difícil a gente entrar no 100%,
Porque na nossa casa, enquanto eles estão fazendo a palestra, a gente descobre, olha, hoje veio 70 pessoas. A gente vai arrecadar aquilo, vai dividir aquilo por 70. Ah, hoje veio 200. Vai Até estrategicamente, a logística. Não tem como a gente... Mas eu acho isso, entendeu? Eu acho que, por exemplo, tem muitas casas que eu já fui da palestra, que eles fazem a fluidoterapia no meio da palestra. Cara, as pessoas querem prestar atenção, aí fica aquele... Gente, Sim. Aí a pessoa vai lá por causa da fluido. Entendeu? Mas daí o importante é essa parte do entendimento da palestra. Aí você vai, entendeu? Porque às vezes o separar é importante, mas eu falo, a gente está buscando entendimento no ensinamento. Termina a palestra, começa a fazer a fluido, atrapalha quem está assistindo, entendeu? Desconecta a pessoa daquela questão, atrapalha até quem é palestrante, um pouquinho mais. Porque não é o intuito. Mas aí porque fica no fluido. Cura. Entendeu? Muitos chegam pela cura, muitos chegam pelo luto, entendeu? Mas quem ficar entender o quão essa doutrina é mais profunda e é muito além disso, né? Também na nossa casa a gente colocou esse É maravilhoso, gostei dessa ideia. Com a intenção, porque daí a gente coloca todos os trabalhos. Tem o clube das mães que fazem costura, tem o nosso que faz visita aos acamados. Então fica o critério a pessoa vai para a pessoa ver o horário de casa. Exatamente. Só não é divulgado nesse papel realmente o horário das mediúnicas. Não adianta você colocar só para deixar a pessoa curiosa. A pessoa chegar, eu vi. Mas eu não posso entrar? Então não coloca, só isso. É verdade. Muito bom. Tem mais alguém comentar sobre Não, que a única coisa que eu penso, igual ela falou assim, sobre o marido, né, que não queria desencarnar logo, eu penso assim, também não quero não. Mas o que eu penso? Tem hora que eu vou falar que deve ser gostoso. Nós somos protegidos na carne, né? Lá a gente tem que chegar com uma disciplina de pensamento, porque qualquer coisa que você pensa é um segundo. Não, é raio-x, você tá vendo o tempo inteiro. Para você ser transportado para aquele lugar que você está pensando, para aquela vibração que você está vibrando, para aquele... Então, assim, eu quero ficar mais tempo aqui para a gente continuar se adestrando. Na porta larga. E para tentar chegar lá um pouco mais com o pensamento adestrado, digamos assim. Eu tenho certeza que eu vou estar no umbral, gente. Vocês vão me buscar. Falando em umbral, eu gostei de uma palestra do Jorge. Eu gostei de uma palestra do Jorge Elahá, que não sei se não conhece ele, gente, já viciei. Ministério da Espiritismo Adverte, Jorge Elahá, causa vício. E aí eu gostei uma palestra maravilhosa dele, chama Lugares Após a Morte, que a gente tem curiosidade. E aí ele fala também, tipo, a pessoa que morre continua no corpo, a pessoa que morre na crosta, continua na crosta, a pessoa que morre vai para o umbral, diferença de umbral e trevas, e bem maravilhoso. Gostei. Não gostei? E agora ele vai vir também. Gente, quero merchan. 19 de outubro, Jorge Elahá, no nosso lar, no seminário, esqueci o nome, sobre família e a luz do espiritismo, os desafios da família à luz da doutrina espírita. É um seminário 8h30 às 10h30, então, talvez ainda estamos ajustando se vai ter evangelização ou não. Aí ele veio para Cianorte, consegui me encaixar ele para cá. Isso, né? Talvez eu vou buscar ele. Nossa! Meu Deus! Não, 8h30 às 10h30, eu acho que é 11? É 8h30 às 11h30. Daí ele vai almoçar e vai embora para Maringá. Vamos tirar foto. Eu não quero ser mais encontro. Não, só preciso fugir. Não, vamos tirar uma foto. Vou tirar, tentar o selfie, então. Alguém quer fazer mais algum comentário? Só Não, vamos, se alguém quer falar mais alguma coisa. Natália, você terminou a reunião? Venha, gente! Aqui, ó, vai pra essa casa. Lá, e assim, deixa aqui, ó, mas vocês, eu acho que resolver. Eu posso sentar aqui. Ô, Gabriel, senta aqui. Acho que é muito longe. Tô correndo uma Aqui, eu acho que vai lá com a Natália. Eu acho que De amarelo ficando. Vai, gente, acho que é assim, isso, agora coloque. 5 segundos. 5. 3, 2. Outra, tá paradinho, não se mexe. Olha o agachamento.
Aê! Maravilha! Vocês amam. Continua conversando. A gente quer falar, mas Eu tô querendo fugir. Eu tenho que levar Um vídeo super da Ai, frente. Ai, tá de boa. Ai, Amanhã a gente começa a servir sopa em 1º de maio, no São Suceno. Olha. Vai ser a primeira.